Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Saúde em Foco com o André Peps. Desta feita a gente vai entrevistar Dr. Valberto Santana, médico oftalmologista, e o tema: saúde ocular, sintomas que podem indicar que você precisa ir ao médico oftalmologista. Afinal de contas, você já sabe, problema da visão, você tem que procurar o médico oftalmologista. Dr. Valberto, boa tarde, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Desta feita, começando já a nossa série de entrevistas no ano de 2025, e é um tema muito importante porque tem muita gente que tem alguns sintomas e não sabem que isso é devido à sua saúde ocular. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, André. Prazer imenso voltar aqui a essa casa. Eu me sinto em casa toda vez que venho aqui. Estou aí muito feliz de participar de mais um programa com você e esclarecer algumas dúvidas a respeito da saúde ocular das pessoas. Perfeito. Doutor, a gente pode ter esse sintoma, por exemplo, dor de cabeça frequente após ler ou usar telas. As pessoas podem achar isso que isso é um sintoma normal. Isso é um sintoma normal? Às vezes pode ser, André, um sintoma relacionado à fadiga mesmo, ao cansaço, que qualquer atividade provoca, né? Uma atividade física causa cansaço, a atividade de leitura causa cansaço, isso pode ser normal, mas pode ser uma indicação de um distúrbio ocular que precisa ser resolvido, né? Às vezes algum distúrbio da motilidade ocular, e o que é mais frequente são os distúrbios de refração, né? Alguma hipermetropia, um astigmatismo, até mesmo uma miopia que esteja ali, e o paciente não tem ciência, a pessoa não tem ciência de que tem isso, e de repente está fazendo a atividade de leitura de uma maneira menos confortável do que seria se tivesse com esse grau corrigido. Então, pode ser indicação de um problema a ser resolvido, e o ideal é procurar o oftalmologista para ser examinado e, caso seja detectado, diagnosticado o problema, ser sanado, ser tratado. Doutor, uma coisa que me vem à mente, né, que meu pai, quando ia ler a sua Bíblia ou a sua lição, ele era professor de escola dominical, ele pegava a lição ou a Bíblia e fazia esse movimento aqui, né? Certo. É o que nós fazemos hoje com os nossos smartphones. Às vezes a gente pega o telefone e faz a faixa para tentar ler, ou então algumas pessoas trazem para si, né? Então essa dificuldade para enxergar de perto ou de longe já sinaliza que existe algum problema. Quando eu vejo uma lente, por exemplo, como essa que está apontada aqui pra gente, pra mim, pra você ali, a gente fica imaginando como é que funciona o olho. E claro que eu sou leigo, não tenho nenhum conhecimento científico sobre isso, mas é como a lente funciona. E às vezes a gente tá vendo um documentário, um noticiário na TV, algum filme mesmo, e a gente vai até fazer esse movimento aqui com a sobrancelha para tentar convergir a imagem para o centro, para que ela fique mais nítida. Não sei se você que está em casa tem essa mania de fazer isso. Às vezes você está na rua e você diz assim: opa, eu não estou conseguindo enxergar aquela placa direito, mas você faz esse movimento de fechar mais os olhos, convergir para o centro, como se fosse dar um foco, né? Então isso é um sintoma também de outro problema que precisa se procurar o médico oftalmologista? Sim, André, você falou aí de dois sinais interessantes que, se alguém aí na audiência percebe, tem ou vê alguém, algum amigo, familiar com esse sintoma, oriento a procurar um oftalmologista. Um deles é essa síndrome do braço curto, né? A gente começa a perceber que enxerga melhor mais distante, assim, você começa a perceber que não consegue focar direito a minha mão. Inclusive eu aqui nesse momento não estou conseguindo
focar direito a minha mão. E não era assim antes. E aí alguém que sente isso começa a pensar, meu Deus, vou ficar cego. Não vai ficar cego. Na maioria das vezes, isso acontece em pessoas que chegam aí próximo aos 40 anos, né? E o que é que acontece? Nós temos uma espécie de lente dentro do olho, chamada cristalino. E esse cristalino, ele tem a propriedade de aumentar e diminuir o seu diâmetro anteroposterior. Ou seja, ele fica ora mais curvinho, ora mais achatado. E esse movimento é que permite o foco para todas as distâncias. Se a gente vai ver alguma coisa mais longe, o cristalino fica mais achatadinho. Se a gente vai ver alguma coisa mais próxima, o cristalino fica mais arredondadozinho, né? Ele fica mais curvo, né? Ele aumenta o seu diâmetro anteroposterior. E o que faz isso é o movimento de um músculo, a contração de um músculo chamado músculo ciliar. Faz com que o cristalino tenha esse movimento. Então, a gente chama esse movimento tecnicamente de acomodação. Essa acomodação permite focar as imagens próximas. O que acontece? A partir dos 40, o cristalino começa um processo de enrijecimento. Coisas que vêm com a idade, como cabelo branco. E nesse enrijecimento, ele vai perdendo a capacidade de fazer esse foco, esse ajuste de foco. E o resultado é que a gente vai perdendo gradativamente a capacidade de focar em imagens próximas. Isso é progressivo dos 40 em diante. Por isso que tem gente, vou até adiantando aqui uma coisa interessante, tem gente que começa a usar esses óculos para perto, depois dos 40 e depois de 5 anos de uso, 3 anos, 5 anos de uso, volta para o consultório dizendo, doutor, tem alguma coisa errada comigo porque antes eu conseguia ver alguma coisa de perto. Depois que eu comecei a usar esses óculos, agora eu não consigo ver mais nada de perto. Aí acha que é o uso dos óculos ou os óculos que causaram o problema. Mas na verdade é um problema que vai progredindo, né? E com o passar dos anos as pessoas ficam mais dependentes de óculos para focar as imagens próximas. Não é que o uso do óculos provocou isso. E outra coisa interessante que você falou foi essa coisa de franzir os olhos, né? Isso aqui pode ser um sinal de miopia. Às vezes astigmatismo também causa isso, mas é mais frequente a miopia. A gente faz isso aqui para ver melhor para a distância. Significa que a gente está com alguma dificuldade para ver ali para longe. E o maior causador disso é a miopia. É mais um sinal para se procurar o oftalmologista. Existem outras doenças que causam essa dificuldade, mas geralmente é a miopia que faz isso. Então, mais um motivo aí e uma dica interessante aqui do programa, uma dica aí do André, um sintoma interessante para se procurar o oftalmologista. Perfeito. Doutor, outra coisa que a gente percebe é que às vezes em algum determinado momento dos nossos dias, a gente pode perceber a visão turva ou embaçada, né? Então, de repente, às vezes pode ser até quando você acorda. Você acorda e você a minha visão está embaçada, o que é que está acontecendo? Vou lavar o rosto. Aí a primeira impressão que tem é essa, quando a gente acorda, a gente vai ao banheiro lavar o rosto, né? Então você lava o rosto e percebe que a visão continua do mesmo jeito. Você não vai lavar os olhos, você vai lavar somente o rosto. E vamos aprender aqui com o doutor pra gente não aprender a não esfregar os olhos, viu, gente? Isso aí pode ter problema, que daqui a pouco a gente fala. Então, doutor, essa visão turva ou embaçada também pode, em qualquer momento do dia, isso pode ser pela manhã ou pode ser no decorrer do dia, a visão turva ou embaçada. O que é que pode acontecer que precisa se procurar o oftalmologista que desencadeia esses sintomas? Bom, a turvação visual, essa turvação que ocorre em determinados momentos do dia e depois melhora, essa coisa que você falou aí de uma coisa interessante, a pessoa acordar com a visão embaçada e depois melhorar ao longo do dia. Bom, existem várias causas, umas mais graves, mas a mais comum e muito frequente, inclusive no consultório, é o olho seco, né? A síndrome do olho seco é uma das doenças mais comuns hoje no mundo e causa multifatorial e, na verdade, a causa exata e o tratamento definitivo para o olho seco ainda não se sabe. Ainda é uma coisa que está sendo estudada. Aliás, é um tema muito frequente na oftalmologia hoje. E o olho seco causa isso. Em determinados momentos que o olho está mais seco, a superfície corneana mais seca, a visão se altera.
Então nós temos uma flutuação de visão ao longo do dia, e à medida que a córnea se lubrifica, essa visão volta à normalidade. Então, e também fica aí a dica. Se você percebe flutuação de visão ao longo do dia, procurar o mais rápido possível o atendimento, uma consulta com um oftalmologista para determinar qual a causa disso e tratar esse problema. E outro problema também, doutor, que foi tema até tema não, né? Foi título de uma música do Guilherme Arantes, chamada Olhos Vermelhos, um rockzinho progressivo lá da década de 90, né? E seus olhos ficam vermelhos ou irritados com frequência. Então você percebe que ao longo do dia você vai percebendo que tem aquela vermelhidão nos olhos. E as pessoas às vezes podem relativizar isso. Não, meus olhos são assim mesmo. E vai passando o tempo, meus olhos são assim mesmo, né? O brasileiro gosta de postergar ou adiar uma decisão. O que é que pode provocar, doutor, esses olhos vermelhos aí descritos pelo Guilherme Arantes numa das suas músicas, ou irritados com frequência? Olho vermelho, André, é uma coisa extremamente interessante de se falar num programa como esse. Primeiro, é outro sinal que é alerta para se procurar um oftalmologista, certo? E olho vermelho pode ser uma série de problemas, né? Um olho vermelho pode ser provocado por síndrome do olho seco, eu já citei aqui. Um olho vermelho pode ser provocado por uma inflamação na superfície ocular ali da conjuntiva, pode ser uma conjuntivite. Um olho vermelho pode ser um distúrbio na córnea, um processo infeccioso, inflamatório na córnea, né? Uma ceratite, uma úlcera corneana. Um olho vermelho pode ser uma inflamação dentro do olho, na parte anterior do olho, por exemplo, uma uveíte anterior. Um olho vermelho pode ser uma inflamação da camada, uma das camadas do olho chamada esclera, uma esclerite ou uma episclerite. Olho vermelho pode ser uma hemorragia subconjuntival, ou seja, uma ruptura de um vaso sanguíneo na conjuntiva, que é a membrana que recobre a superfície ocular. Um olho vermelho pode significar glaucoma agudo. Enfim, olha só o monte de doença que eu citei aqui, e umas potencialmente graves que podem levar a cegueira, inclusive de maneira rápida, e outras sem maior gravidade, como é o caso, por exemplo, da hemorragia subconjuntival. Por sinal, essa hemorragia subconjuntival ela causa muito medo, aquele olho fica vermelho vivo, aquele vermelho que mete medo, mas geralmente não leva a maiores consequências. Então, olho vermelho é sinal de que você deve procurar imediatamente um oftalmologista e não procurar se tratar por conta própria. Muito comum, a pessoa está com o olho avermelhado e aí, eu vou usar o colírio que o meu irmão, a minha vizinha, meu pai usou e ele ficou bom, eu vou usar também. E olha só que coisa interessante. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem causas de olho vermelho, como por exemplo, uma inflamação na parte anterior do olho, uma inflamação interna, né, chamada uveíte, uma uveíte anterior. Ela é tratada com colírio de corticoide. E dependendo da causa e da forma com que ela esteja atuando, o tratamento com corticoide tópico, com colírio, vai resolver bem. Mas às vezes um olho vermelho pode ser uma úlcera de córnea, por fungo, por exemplo. E se você colocar corticoide, você vai agravar, você vai dobrar o tamanho daquela úlcera de um dia para o outro. E você pode perder a visão em poucos dias. Aquela córnea pode perfurar, enfim, aquilo virar uma coisa bem mais grave. A úlcera corneana por si já é grave. E você vê, um colírio que serve para uma coisa não serve para outra, né? Um glaucoma agudo, por exemplo, embora ele venha acompanhado de outros sintomas também, é um olho vermelho que você já trata com outro tipo de medicação, o tratamento de colírios para baixar a pressão do olho, que não tem nenhuma utilidade num tratamento de uveíte, nem no tratamento de úlcera corneana. Uma úlcera corneana é tratada com antibiótico, que não vai servir na uveíte, não vai ter utilidade nenhuma, né? Então,
você perceba aí que essa coisa de se automedicar poderá trazer sérios prejuízos. E um olho vermelho pode ser por um motivo muito sério. Então, olho vermelho é igual a consulta oftalmológica. Procura um oftalmologista para que se determine a causa disso aí e que se trate da maneira adequada e correta. Tá. Doutor, ardência, coceira ou sensação de areia nos olhos. Inclusive, a gente falou anteriormente aí sobre a questão da coceira. Já vi matérias aí que você pode ter um deslocamento até de retina por fazer essa fricção aqui. Tem gente que coça o olho que chega a dar agonia da gente só de olhar a maneira como a pessoa faz essa fricção, né? Então, ardência, coceira e essa sensação de areia também pode indicar que problemas para procurar um oftalmologista. Ardência, coceira, sensação de areia. A causa mais frequente é a síndrome do olho seco, muito comum aí na população. Conjuntivite alérgica é muito comum, essa coisa da coceira principalmente, na conjuntivite alérgica, né? Mas a conjuntivite viral também causa coceira, ardência, sensação de areia. Então, você tem aqui 3 coisas que se tratam de maneiras diferentes, né? Uma se trata com corticóide, antihistamínico, outra se trata com lubrificantes, outra se trata com tratamento com lubrificante, às vezes um anti-inflamatório, enfim. A causa mais frequente aí é o olho seco, mas conjuntivite alérgica, conjuntivite viral, conjuntivite bacteriana podem causar essas sensações também. Tá. Certo? E outra coisa, um corpo estranho no olho, né? Quando cai um corpo estranho, um grão de areia, uma limalha de ferro, você vai também sentir a sensação de areia, olho vermelho, coceira às vezes, e aí já é outra coisa, com outra abordagem, né? Uma coisa interessante aí, jamais coçar os olhos nessas situações, certo? Seja qual for a causa, coçar o olho é um desastre, né? Você pode levar lesões na córnea, você pode causar até um descolamento de retina numa coceira, né? Tem até um vídeo interessante que uma época circulou aí na internet, bem interessante, estava aí no Instagram, mostrando um exame ultrassonográfico, uma imagem ultrassonográfica na hora da coceira, como o olho se deforma. É uma deformidade danada. A gente pensa que não, a gente deforma o olho todo na hora que está coçando o olho. Certo? A coceira pode progredir algumas doenças, como é o caso do ceratocone, por exemplo. Ele se agrava, ele progride em quem tem mania de coçar os olhos. E se você tiver um corpo estranho, por exemplo, agarrado na córnea ali, ou até na conjuntiva mesmo, e você esfregar o olho, você acaba aumentando a lesão. Você vai aumentar o tamanho do ferimento na hora que você coçar o olho. Então, evite coçar. Se tiver essa necessidade, sinal de que deve procurar o oftalmologista. Se a coceira estiver intensa, se tiver a sensação de corpo estranho muito forte, procure um serviço de emergência. Mas não caia na tentação de ficar coçando o olho. Tá. Antes da gente ir para o intervalo, a última pergunta, doutor, que é a seguinte: você nota halos ou reflexos ao redor de luzes à noite? Aí você pisca os olhos, você vê algumas bolinhas, né? Assim, ao redor, nos cantinhos, assim, da visão. Algumas pessoas podem dizer, não, isso é normal, passei o dia todo trabalhando, né? Agora eu tô voltando para casa, tô com a vista cansada e já tô vendo esses halos aqui. Isso é normal? Olha, geralmente não. Halos ao redor de luzes pode acontecer em pacientes que operaram de catarata, certo? Isso é normal. Existem fenômenos ópticos que são causados pela lente artificial, principalmente as lentes multifocais, elas causam esses halos ao redor de luzes. Mas pode às vezes ser sinal de que você está tendo algum problema. Geralmente o que causa esses halos são alterações ali na córnea, edema de córnea. E qual a doença que está causando esse edema? Tem que se investigar. Um glaucoma agudo pode causar esse tipo de situação. Às vezes você não está sentindo dor, o olho nem está muito vermelho, mas você está percebendo halos ao redor das luzes. Pode ser um sinal de que a pressão numa crise de glaucoma agudo está se elevando. Embora geralmente como eu já disse aqui antes na consulta, esses sintomas numa crise de glaucoma agudo, existe uma série de outros sintomas que vão fazer a pessoa sentir aquela urgência em procurar um atendimento, né? Porque a visão cai demais, a dor é muito forte. Mas geralmente
halos ao redor de luz, uma dor discreta, a pessoa não dá muita atenção, mas pode ser uma crise de glaucoma agudo que não esteja a ponto de causar dor, e aquilo ali vai lesando o nervo óptico aos poucos, e no futuro a pessoa perde visão por causa disso, porque teve várias crises ao longo do tempo, e que uma das manifestações é essa. Outra coisa comum que pode causar halos ao redor da luz é pessoas que usam lente de contato, e essa lente de contato, por algum motivo, não está bem adaptada, está causando problema para a córnea, levando um leve edema ali de córnea, e a pessoa começa a perceber esses halos ao redor das luzes. E a catarata também causa percepção de halos em volta das luzes. Interessante, a catarata e o tratamento da catarata também provoca. A catarata, pelo motivo do cristalino estar alterado, né? Ele perde a transparência, e essas alterações de perda de transparência levam a alterações ópticas tais que levam a essa percepção de halos. E o tratamento da catarata, que é a lente intraocular, também, por sua vez, pode causar também essa percepção de halos. Mas a catarata é um problema e vai ficar um problema maior se você não tratar. A lente não. A lente, esse halo causado pela lente é uma coisa normal, e com o tempo o cérebro se adapta a isso. Enfim, fica a dica de que é interessante, é mais um motivo para procurar o oftalmologista, que pode ser uma coisa séria, como se tem aí essas crises de glaucoma, que a gente chama de subentrantes, que são crises que não levam a dor forte, que não causam uma perda muito grande de visão, e a pessoa sente uma dorzinha de cabeça, os halos ao redor das luzes, essa é besteira. Aí depois a crise desaparece, só que naquele momento a pressão subiu muito, lesou um pouquinho o nervo óptico. Depois amanhã a pessoa tem outra, semana que vem tem outra, mês que vem tem outra, e vai tendo vários ao longo do tempo. Cada vez que tem uma crise dessa, o nervo óptico vai morrendo aos poucos. Então, é uma coisa séria. Tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água aqui, vamos pro intervalo, e na volta a gente continua esse bate-papo aqui com o Dr. Valberto Santana, cujo tema é esse que a gente colocou aqui para você, tá? Se liga aí, ó. Saúde ocular, sintomas que podem indicar que você precisa ir ao oftalmologista. Intervalo, a gente volta já. Doutor, se quiser... Saúde em Foco.
Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pérez. Estamos de volta então com o Dr. Valberto Santana, aí falando de temas relacionados à sua especialidade, que é a oftalmologia, e o tema saúde ocular, sintomas que podem indicar que você precisa ir ao oftalmologista, tá, doutor? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui interessante também, que pode indicar que a gente precisa ir ao oftalmologista. São moscas volantes e flechas de luz. O que é que a gente pode falar sobre isso? Ok, André. Bom, as moscas volantes são aqueles pontinhos, né, que ficam flutuando na frente da visão. Às vezes as pessoas relatam que parece um mosquito, parece uma mosca, parece uma lagartinha, uma borboleta. Enfim, o formato varia muito, uma cobrinha. E é uma coisa meio que repentina, né? Do dia para a noite, a pessoa começa a perceber aquele pontinho preto e se assusta com aquilo ali. A gente chama isso de mosca volante. Na grande maioria das vezes, a causa da mosca volante não é nada grave. É um descolamento do vítreo. E o vítreo é uma espécie de gel que temos na parte posterior do olho. É um gel transparente e que com a idade ele fica líquido, ele diminui de volume e ele começa a se descolar da retina dentro do olho. Quando isso acontece, ele se movimenta e a gente começa a perceber também a sombra de uma parte mais esbranquiçada do vítreo, né? Uma condensação ali de células e tecido conjuntivo que se desprende. E a gente percebe, na verdade, essa sombra dessa condensação se movimentando e interpreta como se estivesse vendo uma mosca na frente da visão. É a mosca volante. Acontece que, como eu disse, a maioria das vezes é isso, não é nada grave, não se trata. Esse descolamento do vítreo não exige tratamento, a não ser quando é uma mosca volante que diminua muito a visão, né, que é raro isso acontecer. Pode ser feito um procedimento cirúrgico para tirar essa mosca volante daí, mas o procedimento cirúrgico é carregado de tanta morbidade, ou seja, é muito mais grave, é muito mais perigoso fazer essa cirurgia do que deixar aquela mosca lá. Uhum. Então, não se faz esse tratamento via de regra. Enfim, agora, a mosca volante às vezes pode significar um problema mais sério, né? Por exemplo, uma toxoplasmose. A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário que leva a lesões na retina e na coroide, né? Lá, vamos imaginar uma ferida mesmo, uma ferida na retina e na coroide, que quando entra em atividade, um dos sintomas pode ser a percepção dessa mosca volante. E precisa ser tratada de maneira célere, porque dependendo da localização dela, ela pode se alastrar ali para chegar na mácula, que é na área nobre da retina. A gente pode ter uma perda significativa da visão quando essa placa, essa ferida atinge a mácula, né? Então, às vezes, você toma uma mosquinha volante, que é sinal de que essa ferida, essa lesão não está na mácula, mas ela pode estar próxima e ela vai se alastrando. Se a pessoa não procurar atendimento e tratar de maneira célere, isso pode trazer uma perda significativa de visão. Outra causa grave é o descolamento de retina. Às vezes, quando os ouvintes aqui se lembram que o ouvinte e o espectador agora no YouTube, né?
Sim. Lembra quando eu falei no início aqui que o vítreo vai se descolando, né? Nesse processo de descolamento entre o vítreo e a retina, ele pode causar um rasgozinho na retina. E esse rasgo, né, que a gente chama de ruptura, pode levar ao descolamento de retina. E aí é uma coisa bem séria também, certo? E aí, pegando o gancho nisso aí, André, eu queria falar de outro sintoma que é, assim, muito... Eu queria que as pessoas... se esse programa aqui, se pudesse ficar uma das mensagens mais importantes desse programa, é esse sintoma. Percebeu música volante e flashes de luz, luzes piscando, procurar um oftalmologista. Luzes piscando, esses flashes de luz também pode ser uma coisa sem maior significado. O próprio descolamento do vítreo, como eu falei no início, pode causar flashes de luz, certo? Sem que isso seja problema, certo? Uma enxaqueca, uma crise de enxaqueca com sintomas oculares, né? A enxaqueca aura, com aura, isso, pode levar a flashes de luz. Também isso não é nenhum problema. Mas esse flash de luz pode significar uma ruptura na retina e sinal de que a retina está descolando. O descolamento de retina é uma coisa muito grave e o tempo faz toda a diferença. O tempo entre o início da doença e o diagnóstico vai fazer toda a diferença. Quando se diagnostica tarde e a retina já descolou bastante, inclusive atingindo a área mais nobre dela, que é a mácula, o prognóstico se reduz bastante, certo? Então, a gente percebe flashes de luz, mosca volante. Outra coisa, no descolamento, eu percebi uma sombra do lado da visão. De repente, acordou e percebeu que tem uma sombra aqui do lado de uma cortina, no campo visual aqui lateral. Isso pode ser um sinal de descolamento de retina. Então, fica aí a dica. É muito importante não negligenciar esse sintoma. Percebeu mosca volante, percebeu flash de luz, percebeu uma sombra na visão, uma sombra na parte lateral do olho, uma cortina, procure um atendimento o mais breve possível. Doutor, aí tem outro sintoma também, que é a leucocoria. Explica, o nome é complicado, né? Mas o que é leucocoria, em quem ela ocorre e qual é a condição que precisa, ou se não precisa, com urgência, procurar o médico oftalmologista? A leucocoria, André, é aquela mancha branca no meio da pupila, né? A pupila da gente tem que ser pretinha, né? Certo. A gente vê a pupila, que tem a íris, que é a parte colorida do olho, e no meio da íris tem um pontinho preto, que é a pupila. Ali tem que estar pretinho, mas de repente você vê que aquilo está branco, certo? Isso é muito, muito grave em bebês, certo? É mais urgente, certo? Não que no adulto ou no idoso não seja, mas no bebê isso se reveste de grande urgência. Se alguém percebe mancha branca no olho de um bebê, procure para ontem atendimento com oftalmologista. Essa leucocoria pode significar uma catarata, pode significar uma malformação no olho, uma coisa, vou falar um nome complicado aqui, persistência do vítreo hiperplásico. Não é um nome grande aqui, é uma malformação ocular. E pode significar retinoblastoma, certo? Que é uma doença que, além de ser um perigo para a visão, né, que causa risco grande para a visão, mas causa também uma ameaça à vida, né? Então, a leucocoria é sinal de que tem alguma coisa ali atrás da íris, né, que está crescendo no olho, ou sinal de que o cristalino está opacificando, ou tem uma coisa lá atrás, na parte atrás do cristalino, ou o cristalino está opacificando. As duas coisas precisam de tratamento. Inclusive a catarata no bebê também precisa de tratamento célere. Porque se essa catarata não for tratada no bebê rapidamente, ele perde definitivamente a visão, porque ele está em processo de desenvolvimento visual e o impedimento de se enxergar faz com que as vias neuronais entre o olho e o cérebro não se desenvolvam. Então, mesmo que se trate isso depois, digamos que não se trata daquele momento e se negligencie isso e trata essa catarata depois, ele não vai ter uma boa visão. Então, é um sintoma
de que assim, é um sinal de que essa criança, esse bebê tem que ser levado imediatamente ao oftalmologista. E no adulto, geralmente a causa maior é a catarata. A gente chama de catarata total, catarata branca, né? Que leva a uma perda, muitas vezes quase que total de visão, porque é uma catarata que causa um impedimento visual muito grande. Mas aí os tratamentos geralmente têm ótimo prognóstico e os resultados são muito bons. Uhum. Doutor, outro sintoma que as pessoas estou ouvindo agora, podem ter Pepes, meu olho, eu choro sozinho, né? Meus olhos estão lacrimejando sem excesso, sem motivo nenhum aparente. Isso é normal? De repente você está conversando aqui, está assistindo alguma coisa, ou está trabalhando, mas daqui a pouco a lágrima desce aqui. Escorre sem... E você não está triste, você não chorou, o seu time ganhou, está tudo certo, mas você está ali, você percebe uma lágrima escorrendo. Isso tem algum motivo para se procurar o médico oftalmologista também? Sim. Esse lacrimejamento ocorre pelo seguinte, olha, nós produzimos lágrima o tempo inteiro, né? As nossas glândulas lacrimais ficam aqui atrás por dentro desse osso aqui, certo? Atrás dessa borda óssea aqui, nessa parte superior, lateral aqui da órbita, né? Que é essa cavidade onde o olho está implantado. Então, as glândulas lacrimais produzem lágrima, essa lágrima cai na superfície ocular e ela é drenada por um canalzinho que se inicia aqui no cantinho de dentro do olho, certo? Esse canalzinho vai por dentro aqui da pele e penetra no osso do nariz, certo? Esse canal a gente chama de ducto nasolacrimal. E quando a gente está lacrimejando em excesso, que é o termo técnico, o nome disso é epífora. Quando a gente está com essa epífora, esse lacrimejamento excessivo, é sinal de que a via de drenagem está obstruída. Imagine uma pia entupida. A torneira ligada é a lágrima, a glândula lacrimal produzindo lágrima ali. Uhum. E quando a encanação está boa, a lágrima é produzida e vai pela encanação, vai embora. Se você entupir esse cano, obviamente a pia vai transbordar. Uhum. Esse transbordamento é o lacrimejamento. Então, fica aí a analogia para as pessoas entenderem. Estou lacrimejando. Outra coisa, o lacrimejamento normal, quando a gente chora, né, uma perda de um ente querido, uma emoção, faz a gente chorar. Mas é porque a pia abriu demais. A gente produziu muita lágrima. E a gente pegou além da pia, jogou um balde de água dentro da pia. Aí o cano não aguenta vazar. O cano tava bom, mas não aguenta. A gente produziu muita lágrima. Mas, às vezes, não é isso que acontece. O lacrimejamento sem motivo aparente pode ser um sinal de obstrução do ducto nasolacrimal, que pode ser no início, pode ser lá no final, lá perto do nariz. Uma causa muito comum de obstrução a gente chama de obstrução funcional, quer dizer, não é uma obstrução física dentro do canal, que é a congestão nasal, né? Sim. No meu consultório é a causa mais frequente de epífora, né? Que é esse lacrimejamento. São pessoas que têm rinite alérgica, tem sinusite, rinite, alergia respiratória, e aí tem crises de rinite. A mucosa nasal congesta, faz com que a abertura do canal lá embaixo feche. Uhum. Então, lembrando aqui da pia entupida, a lágrima não consegue descer, né? Ela se acumula e transborda, né? E existe aí, você trata a rinite e melhora, certo? Ok. Desvio de septo pode causar também esse tipo de problema, que é outro problema da otorrinolaringologia. E muitas vezes é uma obstrução física. Aí tem que ser tratado com cirurgia, né? Tem oftalmologistas que fazem essa cirurgia, tem também otorrinolaringologistas que fazem essa cirurgia. Hoje em dia se faz cirurgia através de vídeo, faz uma cirurgia por dentro do nariz, às vezes sem corte nenhum, sem cicatriz, né? E os resultados são muito bons. Doutor, outro problema aqui é a visão dupla, né? Ou distorcida em algum momento, e também se os nossos olhos parecem cansados, pesados, longos ao dia. O que pode indicar isso aí? Vamos lá, a visão dupla é outra... Foi bom você puxar esse gancho aí, André. A visão dupla, né, a diplopia,
Lá vai eu com o nome complicado de novo, mas vamos lá, visão dupla. A pessoa de repente percebe que está vendo dois objetos, né? Isso quando acontece de maneira aguda, é sinal de que deve procurar o oftalmologista imediatamente, certo? Essa visão dupla muitas vezes é causada pelo mau funcionamento dos nervos que levam, que controlam os movimentos oculares, né? Existem 3 nervos que controlam esses movimentos, né? O nervo abducente, o nervo oculomotor e o nervo troclear. E o mais comumente afetado é o nervo abducente, né? De repente a pessoa nota que não está conseguindo lateralizar os olhos. Você vira para o lado, um olho vai e o outro não, certo? E aí fica, como diz o termo popular, fica zarolho, né? Eu tô zarolho e tô vendo 2, né? Isso é sinal de que há alguma lesão nesse nervo abducente, né? Ou pode ser em outro nervo ocular, nervo da motricidade, desculpe, nervo que controla a motilidade ocular. Essas lesões, na maioria das vezes, principalmente no nervo abducente, não são lesões graves, são pequenas alterações microvasculares que tendem a melhorar depois com o tempo, principalmente quando se trata do nervo abducente, mas às vezes podem ser lesões mais sérias, né? Problemas inflamatórios, até tumores, né? Até câncer pode causar esse tipo de... Porque um tumor, quando está crescendo, ele pode comprimir o nervo e esse nervo parar de funcionar. E o sintoma que a pessoa apresenta, às vezes o primeiro sintoma pode ser diplopia, um sintoma de um tumor cerebral, por exemplo. É um tumor na região do cérebro, né? Então, você está percebendo diplopia, vendo 2, procurar atendimento, né? Geralmente a gente faz um atendimento multidisciplinar, né? A neurologia participa nesses casos para que a gente faça uma elucidação diagnóstica mais precisa possível. Às vezes a diplopia pode ser também, a gente chama de diplopia monocular, uma catarata, por exemplo, alguns distúrbios provocados por cirurgia refrativa, gente que fez cirurgia de miopia, astigmatismo, elas induzem algumas alterações na córnea que podem causar a pessoa ver 2, mas sem ser esse problema nos nervos que controlam o movimento dos olhos, né? Mas aí também, por esses motivos, né, são motivos que devem ser investigados e devem ser tratados. Enfim, é outro sintoma muito interessante que deve acender aí a luzinha amarela para que a pessoa procure atendimento oftalmológico. Ok. Doutor, e as nossas últimas hoje é o seguinte: se tem histórico familiar de doenças oculares como catarata ou glaucoma, né? E há quanto tempo a pessoa está sem consultar um médico oftalmologista, que é o profissional capacitado para prescrever óculos e lentes de contato? O que é que a pessoa deve fazer? Se tem paciente com histórico já de doenças oculares, como glaucoma ou catarata? A catarata, eu diria que a história familiar, ela é mais importante nos casos das cataratas congênitas, né? A pessoa que nasce com catarata, os bebês que nascem com catarata, às vezes o fato de ter alguns familiares com catarata também acende ali a luzinha amarela para se investigar se essa doença não está presente em outras pessoas da família, porque essas cataratas tendem a surgir mais cedo. Mas catarata, na maioria das vezes, ela vem com envelhecimento, é que nem cabelo branco. Então, catarata é uma coisa que não está nem relacionado tanto com a genética, mas a catarata do idoso, né? A catarata que a gente mais vê. Sim. É mais pela idade, meu. Um dos processos, uma das consequências do processo de envelhecimento do cristalino, se lembram vocês do cristalino que eu falei no início da nossa entrevista hoje, que faz aquele movimento, que faz a gente focar as coisas. Uma das coisas que acontece com o envelhecimento, ele vai ficando rígido. E a outra coisa, ele vai perdendo a transparência, ele fica opaco. Isso é a catarata. Uma coisa relacionada ao envelhecimento mesmo. Agora o glaucoma, e essa coisa de ter parente com glaucoma, deve obrigatoriamente fazer com que a pessoa tenha o cuidado de fazer exame oftalmológico. Porque
o fato de ter parentes de primeiro grau, principalmente com glaucoma, torna você uma pessoa mais propensa a ter. Então, a pessoa que tem parentes com glaucoma tem uma maior possibilidade de ter glaucoma também. E o diagnóstico precoce no glaucoma faz toda a diferença, mas toda a diferença mesmo, certo? Se existe uma coisa que na oftalmologia em que o diagnóstico precoce faz diferença, dentre as várias, é o glaucoma. O glaucoma diagnosticado de maneira precoce e tratado de maneira adequada permite que você viva uma vida inteira sem ter problema visual. Perfeito. Conversei com o Dr. Valberto Santana, vai aparecer na sua tela aí agora, tá? O endereço eletrônico do Dr. Valberto Santana no Instagram, Dr. Valberto com W, tá? Dr. Valberto Santana, você segue aí. Ele atende aqui na rua Esperidião Rodrigues 205, no centro de Arapiraca, e você pode marcar sua consulta e avaliação pelo telefone. Você se identificou com qualquer um desses sintomas aqui, então você pode marcar pelo 3522-3555 ou então pelo WhatsApp 99820-0006. 99820-0006. O Dr. Valberto também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste. Então você que tem Unimed, pode marcar pela Unimed também, que é o plano. Atende também pelo Sindicato Rural. Você paga lá no sindicato, vai ao consultório dele e vai ser atendido da mesma maneira, tá bom? Dr. Valberto, obrigado, até a próxima e que você cuide muito bem da sua saúde ocular. Tendo necessidade, marque a sua consulta com o médico oftalmologista. Maravilha, André. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.